É muito fácil adestrar uma pessoa atípica. É preocupante, inclusive, e é algo que eu preciso abordar aqui. E eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, é o contrário, é numa forma de cuidado. Se você se relaciona, se você desenvolve afeto e amor por uma pessoa atípica, saiba que essa é uma fragilidade dessa pessoa. A ingenuidade de se comprometer com desejos e necessidades de quem o rodeia. Por quê? Ele tem uma necessidade de ser útil em algum nível, né? Cada indivíduo é um, mas ainda assim existe essa necessidade de ser útil. Algumas pessoas dizem que autistas não têm empatia, por exemplo, é o contrário. Ele tem super empatia. E talvez até por isso, para que não seja atingido por determinados contextos, determinadas pessoas, ele acabe se afastando, se isolando, o que pode aparentar que ele não se importa, mas não. Ele está sempre criando na sua mente formas de concretizar a necessidade de outras pessoas ao seu redor. Quem convive com uma pessoa autista vai concordar comigo. O quanto que eles gostam, de alguma forma, de participar numa forma de utilidade, de poder proporcionar soluções, respostas. O problema está em ele não entender ou saber quais são as reais necessidades e desejos que as outras pessoas estão necessitando, estão precisando. Então, a comunicação, que é uma tecla que eu bato muito aqui, que tem que ser assertiva, concreta, de preferência em forma de imagem, sabe? Como se você estivesse dando um quadro para essa pessoa, então especificar os detalhes de como que é o resultado, o objetivo daquele desejo, mas também se pautar pelo fato de que o comprometimento da pessoa atípica com a sua parceria, ele é tão profundo, porque pessoas atípicas são profundas no geral. Ela tem interesses restritos, ou seja, interesses por determinados temas, então não é um interesse geral e superficial para determinados temas, justamente porque cada tema exige muita profundidade dele. E alguns temas realmente exigem e outros temas ele realmente gosta, ele se entrega, né, profundamente ao estudo daquele tema. Então, ao estudo não é somente a didática, mas é o saber sobre aquele tema. Então, se ele considerar que as suas necessidades, os seus desejos têm uma importância para ele, a ponto de ele estudar, dele se aprofundar nessas necessidades, ele também pode causar nele uma grande ansiedade para concretizar, para solucionar, para apresentar resultados. Lembra que ele precisa viver através de concretudes, de concretizar, né? Com começo, meio e fim. Então, se alguém chega até ele com uma necessidade, com um desejo, ele automaticamente se coloca na disposição de realizá-lo. Isso em se tratando de pessoas com quem ele fez conexão por escolha. Ele escolheu fazer essa conexão. Então, se ele está se relacionando de uma forma amorosa com você, ele escolheu, ele também se coloca no papel de ser o fornecedor de algumas soluções, de alguns pontos que possam de alguma forma te satisfazer. E é necessário utilizar esse comprometimento de uma forma sábia, porque dentro do mundo dos relacionamentos existe uma falta de autoconhecimento.
né? De saber qual que é o seu desejo, qual que é o seu objetivo dentro de uma dinâmica relacional. O que você quer, né, com isso? Quais são as suas necessidades afetivas, emocionais, físicas? Quais são as suas necessidades libidinais, mentais? Então, saber disso, investigar isso, é também uma forma de ser clara e objetiva e utilizar bem o investimento de energia que esse atípico vai fazer nas necessidades que você apresentar a ele. Outra coisa é tomar cuidado, então, com essa forma de manipular, né, as ações de uma pessoa atípica. Porque uma pessoa atípica não é besta, mas é ingênua. Então, ela acredita que se ela está se relacionando com alguém que ela escolheu por livre e espontânea vontade, fazer uma conexão, fazer um compartilhamento, uma troca, ela está acreditando que ela está recebendo o mesmo. Então, existe uma pessoa com ela que também está se relacionando de uma forma espontânea e por vontade própria e que sabe o que quer. Então, ele dá este voto de confiança. Então, a partir do momento que ele começa a receber informações sobre as suas necessidades, sobre os seus desejos, aquilo também se torna uma cobrança. Ele acha que precisa atender de alguma forma. E isso pode se desdobrar em vários resultados. Como, por exemplo, ele conseguir atender e, de repente, ele ficar bom em atender um determinado pedido de uma determinada forma e aí receber um reforço, né, da sua parte, de que, nossa, obrigado, foi tudo bem, era isso mesmo que eu queria. E aí ele vai repetir esse comportamento, esse pensamento, essa fala, porque deu certo. E talvez ele não entenda que deu certo naquele contexto, mas ele não precise repetir em outros contextos, entende? Então ele vai mais uma vez necessitar da sua inserção de comunicação, uma comunicação clara, objetiva, concreta, né? De preferência descrita em imagens, para que ele então consiga adaptar em quais momentos ele usa aquela ação, aquele comportamento, aquela postura, porque se deu certo, existe também a possibilidade dele repetir, entende? E isso é uma forma de adestramento, que talvez você não faça nem conscientemente, mas ainda assim ela vai acontecer, porque foi criada uma regra, né? E essa regra faz com que ele se sinta confortável e segura ao repetir. Mas precisa saber se para você também é confortável, está atingindo o objetivo. É conhecido o fato de que pessoas autistas se relacionam com pessoas narcisistas com uma frequência muito grande, porque são alvos fáceis, justamente porque ele espelha o que ele está sentindo na outra pessoa. Ele se baseia, né, naquilo que ele está sentindo para determinar o que a outra pessoa está sentindo, já que ele pode ter dificuldade para identificar uma satisfação ou uma insatisfação de outra pessoa, só através das expressões ou através do tom de voz ou até mesmo através do comportamento. Então, ele faz uma assimilação. Se eu estou me sentindo assim, é provável que a outra pessoa também esteja. E aí você pode, inclusive, tirar a prova disso, perguntando para ele, né? Aquele momento, aquela hora, aquele contexto, você percebeu o que eu senti? E você vai ter uma resposta que eu posso até prever aqui para você. Ele vai dizer, não, eu não percebi. Eu achei que você estava sentindo e vai descrever o que ele estava sentindo, entende? E isso vai acontecer com uma frequência muito grande. Então, somos pessoas diferentes que vamos ter sensações, necessidades e desejos diferentes, mas pode ser que ele não assimile isso com a mesma facilidade, até que se torne uma regra. Ele respeitar as suas formas de se comportar, de se portar, de sentir, de pensar,
em constante movimento, por exemplo, né? Então, digamos que você tenha necessidades que se movimentam, né, a todo momento. E ele não, ele tem necessidades fixas, que se forem atendidas sempre da mesma maneira, da mesma forma, para ele é confortável, para ele é melhor, porque é previsível, ele não tem que se adiantar, ele não cria, né, uma ansiedade. Então, temos que pensar nisso também. O quanto de esforço que ele faz para poder atender às nossas necessidades. E aí eu dou uma dica referente a nós. Como que nós podemos identificar isso no parceiro? Para que não se torne um adestramento realmente, porque daí você vai estar se relacionando com uma pessoa que foi modificada pelos seus desejos, né? E não que ela atendeu aos seus desejos, porque também era um desejo dela, mas o desejo dela te satisfazer era maior do que o próprio desejo dela, o que está em inconformidade com toda a prática da não monogamia, né? Que é cada um poder viver o seu desejo em interdependência do outro, ou seja, se complementando de uma forma fluida e não de uma forma de obrigatoriedade, como se houvesse uma dependência emocional. Então é como se ele precisasse que você estivesse feliz para que daí sim ele fosse feliz, para que daí sim ele pudesse experimentar a paz, a tranquilidade de ter atendido a mais uma necessidade sua. Então, são alvos fáceis, né, para pessoas manipuladoras, pessoas narcisistas, justamente porque estão sempre dispostos a ajudar, a atender, a buscar soluções. Então, você, mulher, utilize, né, aproveite, usufrua desse benefício de se relacionar com uma pessoa que tem esse tipo de pureza, de ingenuidade, sempre levando em consideração que são pessoas que podem ser adestradas, que podem ser manipuladas e isso definitivamente não é legal. Se somos mulheres, nós sabemos muito bem o que é sentir isso na própria pele, o que é sentir o poder, o controle, né, de outro gênero sobre nós, né, de outro sistema, de outros contextos que nos subjugam. Então, que a gente não recrie isso nos nossos relacionamentos com homens atípicos, que a gente possa sim desenvolver, estimular, né, que a gente possa estimular o desenvolvimento do pensamento crítico dele sobre os próprios desejos. Ele desenvolve pensamentos críticos, ele aprende, né? Porque não tem dificuldade de aprendizado, não vamos esquecer disso. Mas ao desenvolver o pensamento crítico, que ele não faça disso uma punição a si mesmo, entende? Então, ao apontar, né, necessidades ou necessidades que não foram atendidas pelos comportamentos dele, por exemplo, identificar o que foi dentro desse processo da busca dele por solução que poderia ter sido feito diferente, que poderia ter sido mais fácil, que poderia ter sido menos pesado e assim chegar a uma boa conclusão, ao invés de solicitar que ele faça a qualquer preço, a qualquer custo, porque é possível que ele queira fazer, entende? Até que ele chegue no limite das tentativas, das investidas de energia e finalmente rompa o relacionamento ou rompa com um determinado comportamento e tenha aí um shutdown, por exemplo, né, que é um burnout justamente devido a tantas autocobranças, né, a tantas desregulações que ele faz dentro dele mesmo, justamente para caber, para se enquadrar, para poder ser acolhido. Então, que a gente também saiba utilizar,
né, os benefícios de se relacionar com uma pessoa que tem essa disposição, né, para estar dentro de um relacionamento de uma forma saudável, de uma forma compassiva, de uma forma amorosa, afetuosa. E eu tenho essa preocupação porque eu percebo esse adestramento sendo feito. E muitas vezes é feito por mulheres de uma forma inconsciente. São mulheres que estão, sim, dentro das suas carências, das suas necessidades, talvez venham, né, de relacionamentos que deixaram marcas profundas, e quando vê um homem que se envolve da forma que um homem atípico pode se envolver, dessa forma tão genuína, tão verdadeira, acabam despejando nele todas as suas carências, necessidades e desejos. E ele, sobrecarregado, ainda tenta, de alguma forma, atender. Consegue, né, filtrar o que ele consegue, o que ele não consegue atender? Ele consegue. Mas ainda assim, até ele chegar na conclusão do que ele consegue ou não atender, ele já se martirizou demais, buscando alternativas, tentando imaginar o que pode ser, sendo que a habilidade de previsibilidade de uma pessoa autista é baixa, porque ele lida com concretude, ele lida com aquilo que é palpável, ele lida com um tempo, né, diferenciado, ou seja, o tempo para ele é aquilo em que ele pode ver algo se desenvolver e não só algo ser desejado, estimulado e de repente não existir mais, né? A profundidade nos relacionamentos, ou seja, estudar, né, o relacionamento, as necessidades dele, é também uma característica de pessoas autistas que se relacionam, né, amorosamente, que a gente sabe que está aí no nível 1 de suporte, inclusive fazendo de suas parcerias um desses suportes, se não o mais forte, se não o maior apoio que essa pessoa vai ter, é justamente a relação que ela está desenvolvendo, devido ao seu investimento de confiança, de conexão, o seu investimento de participação. Então, que a gente saiba utilizar também essas oportunidades para, sim, nos satisfazer, usufruir dessas companhias, de todos esses benefícios que o relacionamento com essa pessoa nos traz, mas também tomar cuidado com as nossas carências, as nossas necessidades que não foram geradas por esta pessoa, se tornarem de alguma forma o fardo dele, que ele terá que correr atrás para desenvolver, para poder satisfazer. Eu acho que é um pensamento válido, porque também pode reverter. E se fosse com você, né? Eu acredito que ninguém quer ter esse peso. Acredito que tem formas realmente de se relacionar que sejam mais leves e saudáveis e que possa sim satisfazer a ambos e que não precise ser uma forma de adestramento da outra pessoa em satisfação, em prol de uma única pessoa. Vamos ver se dá certo pensar assim. Até a próxima.